Fala Zé, bom, como é que você tá? Meu nome é Rafael Dias, sou designer gráfico e hoje a gente vai bater um papo especial com o Marcelo Kimura. Fala Marcelo. E aí pessoal, beleza? Massa demais. E também para complementar esse papo, Gabi Trevisol. Fala, Gabi Trevisol. Errei agora, foi o Gabi. Nossa, mano, você consegue errar as paradas que não faz sentido. Mas e aí, galera? Tudo certo com vocês? Então beleza, corta pra vinheta e vamos nós. Cara, e como é que vocês enxergam, então, esse lance de como iniciar na carreira freela? Kimura, como é que você começou aí, deu os seus primeiros passos na carreira freela? Você foi se posicionando? Você pode contar um pouquinho pra gente? Tá, vou contar o meu caso aqui, que ele tem muito a ver com a maioria dos designers hoje, né, começam dessa forma, que é meio perdido, sem saber o que é design, enfim. Eu, na verdade, quando eu comecei, eu não sabia nem que design era uma profissão, né? Levava como um hobby, uma brincadeira ali e tal. Uhum. Muito perdido, principalmente porque sou do interior, né? Então eu não tenho... Aqui não tem faculdades, não tem esse meio acadêmico. Não tinha muitos designers, na verdade eu nunca cheguei a pesquisar quantos designers tinha na minha cidade, mas eu acho que não tinham muitos, né? Então não tinha muita referência. Então quando eu comecei a trabalhar como designer, sem saber direito o que era design, eu fui trabalhar numa agência. Uhum. E aí foi lá que eu aprendi muita coisa. Eu começava fazendo algumas ilustrações, algumas montagens no Photoshop, não sabia mexer direito em nada ainda também. E quando eu entrei lá, tinha uma pessoa mais experiente que foi passando alguns ensinamentos para mim, que também não era uma pessoa assim, um designer tão experiente, mas ele conseguiu passar assim muita coisa. Aprendi muito trabalhando lá e trabalhei, sei lá, uns 3 ou 4 anos nessa agência. E depois fui trabalhar numa empresa bem maior. Mas aí você foi trabalhar tipo no marketing interno, alguma coisa assim? Eu saí dessa agência, que era uma agência... Pensa nessas agências de publicidade de cidade pequena. Sei. Na verdade, não são bem agências de publicidade, né? São agências que faz tudo. Uhum. Faz desde vinhetas pra rádio até panfleto de supermercado, então... Boto fé, não tem um foco, né? Uma parada Não. Que veio. Não é uma agência de publicidade que tá preparando uma campanha pra Perdigão que vai passar no Natal na Rede Globo no horário nobre. Não tem nada a ver com isso, tá? Boto fé. Pra você ter uma ideia, era uma agência de publicidade que não tinha nem publicitários, então já começa por aí. Nossa, aí começa bom. Era uma agência assim que faz tudo, sabe? E enfim... E aí comecei a trabalhar nessa agência, depois fui para uma empresa de varejo que tinha, sei lá, na época... Hoje em dia deve ter mais de 300 filiais espalhadas pelo Brasil, e eu fui trabalhar especificamente no e-commerce. Uhum. Massa. Eles estavam iniciando o e-commerce em 2011, era meio que o começo do e-commerce no Brasil, né? Já tínhamos aí Americanas, Submarino, Magazine e tal, esses grandes aí já estavam no e-commerce. E essa empresa estava começando o e-commerce também, já tinham bastante sucesso no varejo, na loja física, né? Uhum. Mas eles queriam agora entrar no online. E aí entrei para fazer a parte de... Hoje se chama... tem um nome para isso, né? UI, UX designer e tal. Mas eu entrei e fui registrado como um web designer. Massa. Ou seja, fazia toda a parte de design do site. Então, tipo assim, layout, ícones e as campanhas, né? Que era o que eu fazia todos os dias praticamente. Então, todo dia tinha lá uma campanha, os produtos, e eu tinha que trocar o banner, substituir, fazer e-mail marketing. Então, toda essa parte online ali, gráfica online, eu que fazia, né? E aí tinha um setor de programação, tinha um setor de saque. Sim. Mas era uma equipe bem pequena, assim, só tinha eu de designer na época. Eu falo na época, mas é por toda a trajetória do e-commerce, até eu sair, eu era o único designer. Então não era... Apesar da empresa ser grande e faturar aí na casa dos bilhões anualmente, a divisão do e-commerce era bem pequena. Né? Na época havia até uma descrença geral com o e-commerce. O pessoal não acreditava. Mas aí você tá falando também de 2011, né? De 2011. Os youtubers estavam começando, 2010, ali aquela fase e tal, do movimento de pessoal fazer vlog ainda.
Então a internet não era coisa muito... Não, a internet tava começando, sim, todo esse movimento da internet, de e-commerce também e tal. Então foi bem nesse comecinho aí. É meio natural, né, o pessoal ter uma certa descrença e tudo, porque o pessoal não imaginava que a internet ia virar o que é hoje, assim, pelo menos não com a força e com a intensidade que é hoje. Igual lá, você tem seu Instagram lá, você tem, né, canal no YouTube e tudo mais, e hoje a gente basicamente vive a serviço da internet, né? Em 2011 falava, mano, internet é uma ondinha que vai vir e vai embora, né? Ou pelo menos assim, vai ser algo paralelo que não vai ter grande relevância, né? Mas aí, tipo, você ficou lá um tempo e depois você foi pra onde? Então, aí eu fiquei nessa empresa, até 2016 foi quando eu saí. Mas eu tô dando essa introdução aqui para explicar como que foi a minha transição entre profissional CLT para freelancer full-time. Paralelo ao meu trabalho, eu sempre fiz freela, né? Então, eu trabalhava das 8 às 6, normal, no meu trabalho, né? No CLT. Sim. E saía de lá e ia fazer uns freelas. Então, eu sempre tive, né, essa atividade secundária aí, né? E depois que eu saí, fui montei meu estúdio. Então, a principal dica que eu dou aqui é para as pessoas fazerem uma transição suave. Ou seja, antes de sair do emprego CLT... já começar a procurar por clientes, já ir montando um portfólio antes de sair, enquanto ela tem essa segurança da CLT ainda. Que não é bem uma segurança, é uma falsa segurança, mas... E aí, ir fazendo essa transição de forma suave, para que quando ela decidir sair do emprego dela, ela já ter uma pequena cartela de clientes, e se puder, clientes fixos, recorrentes. Porque daí vai dar uma tranquilidade para ela poder sair sem ter um impacto financeiro grande na vida dela, né? Então, essa seria uma das dicas. E uma outra dica é você tá ali juntando uma grana, né? Fazer um pé de meia ali antes de sair. Por quê? Porque por mais que você já tenha clientes, vai que um desses clientes ou alguma coisa acontece e você fica sem suporte ali, né, no começo. Você tem que ter uma grana guardada. Então, 2 coisas imprescindíveis quando o profissional decide sair do emprego dele, CLT, para migrar para a carreira freelancer, é ter cliente e ter um caixa que vai manter ele aí por, pelo menos assim, no mínimo uns 3 meses, né? O recomendado aí é 1 ano. Mas eu sei que é difícil juntar 1 ano, né? Então, pelo menos 3 meses de caixa. Eu vejo que uma coisa que assusta muito, né, a galera que quer fazer essa migração, é o lance da sazonalidade do mercado, né? A gente tem até um episódio aqui que fala disso, que o mercado tem os momentos de alta, momentos de baixa e tudo, né? E o pessoal quer sair e fica com medo de, tipo, cara, e mês que vem? Será que mês que vem eu vou conseguir ganhar a mesma coisa que eu faturei esse mês, sabe? Tipo, nesse mês eu ganhei R$1.500, no outro mês eu ganhei só 500, no outro mês eu ganhei 3.000, no outro mês eu ganhei, sabe? Essa dificuldade, essa falta de estabilidade é que a maioria das vezes assusta, né? A galera que quer fazer essa migração, porque no CLT... por mais que o salário não seja aquelas coisas, mas a galera tem ali, né, sabe que mês que vem o D tá garantido, né? Isso. E já no freela, o cara tem que ter um psicológico um pouquinho mais bem construído, né, pra esse tipo de coisa. Você se preparou, então, pra fazer essa migração? Você já tinha mais ou menos ali a manha como é que você ia fazer a parada? Já, eu tinha me preparado um pouco, eu já vinha há algum tempo me preparando, e é engraçado porque eu saí do meu emprego, não foi pra vou sair, vou empreender porque eu tive uma ideia fabulosa aqui. Não, é simplesmente porque eles não me deram aumento, né? Eu pedi aumento várias vezes e falando, né, poxa, colocando ali, olha, o meu trabalho tá fazendo uma diferença aqui e tudo mais. Mas é uma empresa de varejo que vive de vendas, eles vêem muito valor na pessoa que está ali vendendo, e obviamente, não estou aqui dizendo que não tem, obviamente que tem, porque eles trazem um faturamento direto e é facilmente mensurável. O cara vendeu 100 mil esse mês, beleza, ele vai ganhar uma comissão em cima daqueles 100 mil. Sim. Como que metrifica o design, né? Não tem jeito. É foda. Aí fizeram umas propostas malucas lá pra mim, a gente vai dar uma nota no teu layout, eu falei, mas que loucura é essa? Como assim, velho? Dá uma nota no layout, velho? Isso, aí tipo é 10, a gente deu 10, você vai ganhar uma comissão em cima de 10. Mas vocês nem são designers e não tem. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, eu até fiz essa proposta, vamos fazer o seguinte, vocês me dão uma comissão sobre a venda no site, eu não trabalho com campanhas no site? Não, comissão sobre o site, poxa, de venda no site. Justo, né? Não, porque eles assim,
sabiam que eu ia ganhar muito, né? E aí eles não queriam pagar para um designer, porque assim, a primeira coisa que eu fiz, e lá no... Eu aprendi muito sobre negócios, assim, nessa empresa, eles incentivavam muito a gente a ficar olhando as vendas todos os dias. Então, quando eu entrei no e-commerce, eu ficava olhando as vendas todos os dias, pra gente bater a meta. A gente sempre tinha vestia camisa mesmo. Então, quando chegava lá, pô, era 6 horas... Já tava saindo. O cara chegava e falava assim, pô, Kimura, vamos mandar um e-mail agora que a gente acabou de receber uma informação que tem um produto chegando, tá em promoção, esse e-mail vai vender. Eu fazia assim, na maior empolgação. Não, vamos vender e tal. Eu ficava, sabe, vestia a camisa mesmo, você acaba entrando. Botando pilha ali. Nesse universo e tal. Acabou que esse e-commerce do varejo, ele acabou. Essas operações foram finalizadas. Até uma outra história muito longa que eu posso estar aqui uma hora contando sobre e-commerce mesmo, tá? Sobre internet, sobre e-commerce e sobre a descrença que as grandes empresas têm da internet, né? E quanto elas perdem de dinheiro por conta disso, mas enfim, esse é outro assunto. E aí, eu fui para trabalhar nessa mesma empresa, não saí dessa empresa, mas fui trabalhar na divisão do atacado, venda por atacado, que eles também tinham essa divisão lá. E quando eu entrei lá, o site não vendia 1 milhão por mês, vendia entre 800 mil a 900 mil. E eu sabia, foi uma das primeiras coisas, quando eu entrei lá, eu tomei nota dessa informação. Sim. Quando eu saí, tava vendendo na casa de 8 a 10 milhões. Caralho. Ou seja... Porque eles não faziam e-mail todo dia, eles não trocavam os banners todo dia, não faziam campanhas, não tinha esse tipo de trabalho. Cara, aí você me aguçou uma curiosidade. Tipo assim, você acha que boa parte dessa mudança dentro da empresa ocorreu por conta do design, ocorreu por conta da sua... você influenciou isso de alguma forma? Ou você acha que não, isso foi uma evolução natural da empresa e pá? E você sentia que o pessoal meio que... entendia que a mudança no visual poderia estar influenciando nas vendas, alguma coisa assim? Você tinha essa percepção na época? Tá, vamos lá. Eu sabia que a divisão de e-commerce do atacado já tinha muito tempo. E eu sabia que o meu know-how em e-commerce era muito maior do que o know-how em e-commerce da equipe que trabalhava lá no atacado. Quando eu fui para lá, eu já tinha uma certa experiência. E eu fiquei de olho, principalmente nas vendas e nas métricas. Já vim trazendo a minha experiência, né, de quando eu trabalhava nessa divisão passada ali, que acabou fechando e depois acabou reabrindo, enfim, a confusão toda lá. E aí, a gente fez um trabalho que não envolveu só design, tá? É importante deixar bem claro. Teve uma força-tarefa também da gestão de marketing, né? Eles contrataram um gestor de marketing novo, justamente para trazer uma nova cultura pro e-commerce, uma coisa mais, digamos assim, mais dinâmica. Então, um e-mail que eles faziam um e-mail 2 vezes por semana, trocavam um banner 2 vezes por semana também. Aí a gente começou a fazer isso todos os dias. Eles não tinham um designer propriamente dito assim, esse cara é designer. Ele era meio que um faz-tudo. Aí ele saiu na época e eu entrei como designer. Então, o que aconteceu nessa transição? A gente fazia campanhas, né? Então, a gente fazia campanha de Dia dos Pais, Dia das Mães, fazíamos hot site, fazíamos e-mail 2 vezes, até 3 vezes por dia, mandávamos e-mails. E tudo de forma estratégica. Então, campanha do Dia dos Pais. A gente fazia essas campanhas estratégicas com produtos estratégicos para isso. Né, que é o mínimo que teria que se fazer, que era um trabalho que não existia antes. Então a gente implementou muita coisa, novas ferramentas, até em relação à tecnologia mesmo do site. Começamos a mensurar muito mais coisas, muito mais dados. E o resultado foi muito bom, assim, as vendas do site começaram a aumentar exponencialmente. E claro, o design sozinho, é o que eu falo, ele não faz muita coisa sozinho, ele não é responsável pelas vendas de forma isolada, mas ele tem um papel fundamental na comunicação. Não, total. Então, e as próprias soluções que o design traz, né? E eu fazia não só a parte de design, como eu fazia a parte da campanha inteira. Então, simplesmente, a gente falava assim, daqui 2 meses vamos ter a campanha de Dia das Mães. Kimura,
toca o barco aí. Bora aí. Então não me passava tema, não me passava assim, que produtos iriam e tal. Eu que tinha que pensar nessa campanha toda. Mas aí você fazia meio que o trabalho de uns 3 profissionais aí, né? Do marqueteiro, do publicitário, do design, do web design. É, tipo isso. Eu escrevia os textos, eu que fazia, eu que tinha as ideias, e eu cuidava não só do marketing, do marketing, do design, e de certa forma do marketing do site também, como do endomarketing, que era muito importante pra gente. Por quê? A gente tinha não só que convencer o cliente a comprar, né? A gente tinha que vender não só pro cliente final lá, que era o lojista, mas a gente tinha que vender internamente para os vendedores. Tinha na época, sei lá, mais de 300 vendedores trabalhando lá dentro, né? Era uma sala gigantesca com um monte de gente falando, parecia bolsa de valores lá, uma loucura, assim, gente falando barulhão o tempo todo ali. A gente tinha que convencer essas pessoas, esses vendedores, de que eles também poderiam vender pelo site de forma, digamos assim, remota. Ou seja, eles tinham os clientes dele, que eles poderiam indicar o site para os clientes deles fazerem a venda e eles iriam ganhar comissão mesmo assim. Porque existia um mito lá dentro, e foi uma coisa difícil da gente tirar da cabeça dos vendedores, que o vendedor vai usar o site, então a comissão vai para o site, não para ele. E até você convencer, né, a gente teve que fazer esse trabalho também, de dizer para os vendedores que eles poderiam indicar o site para o cliente e eles iriam ganhar comissão normalmente. Então, olha só que loucura. Os vendedores jogavam contra o site. Eu boto fé. Porque eles falavam assim, não, vocês não comprem pelo site, não. Comprem comigo. Nunca compre pelo site. Mas e se eu quiser fazer uma compra... O cliente geralmente questionava, né? Sim. E se eu quiser fazer uma compra num sábado, que você não tá atendendo? E se eu quiser fazer uma compra 8, 9 horas da noite? Não, você espera até outro dia, não. E aí... Era a empresa contra ela mesma, né? Que é os vendedores contra a própria empresa, né? Cara, isso é foda. Isso era uma coisa que tinha, assim, enraizado dentro da empresa, não só nessa questão, mas em várias outras, que foi o motivo pelo qual o e-commerce do varejo fechou. Foi concorrência interna, cara, é muito louco. A empresa meio que se autoconsumiu, né? É. E aí, cara, respondendo a tua pergunta, né? Qual que é o papel do design nisso? Eu não vou conseguir metrificar. Sim. Mas se antes desse trabalho de design, ele tinha um determinado resultado, e depois desse trabalho de design, que também envolveu marketing, envolveu outras coisas, as vendas subiram aí 6, 7, dependendo do mês, 8 vezes... Poxa, eu não posso também falar que não é. Não, claro. Né? Até porque só complementando, só fala, tipo, o design também ele tem o papel de encantar, né? Que é justamente um dos pontos mais primordiais do marketing, que é atrair o olhar, né? Atrair o interesse das pessoas, né? Então, tipo assim, o marketing beleza, ele faz todo o conceito, toda a estratégia de venda, mas o primeiro contato, quem chama essa atenção, quem acende essa chama aí do interesse, é o designer, não? Sim, com certeza. E principalmente porque a gente trabalhava com muitas ideias voltadas ao público, né? E eu acho que um dos papéis primordiais do designer é isso, ele entender para quem que ele está comunicando e ajustar o trabalho dele para isso. E a gente não falava lógico, quando era varejo era o público final, mas quando eu trabalhava no atacado era B2B, então a gente tinha que falar a língua do empresário, né? Então a gente tinha que trabalhar toda a campanha voltada para que ele comprasse produtos para a loja dele, para ele revender depois. Então isso entrou até campanhas, por exemplo, assim, festa junina, você vai comprar tantos produtos, você vai ganhar um kit de bandeirolas para você enfeitar a tua loja. Sim. Campanhas de, a loja mais bem enfeitada ganha um prêmio X. Então até nisso a gente trabalhava, junto com o marketing, obviamente, mas então a gente fazia todo esse trabalho em conjunto para que o cliente ficasse fiel à nossa empresa. E eu não tenho dúvidas alguma, cara, que isso colaborou muito pro aumento das vendas no site, tá? No site. Porque eu entrei lá para trabalhar no site. Sim, claro. Então foi um trabalho assim, mas aí, voltando lá onde a gente se desvinculou do assunto, né? Ponto de partida. Esse outro caminho aí. Eu já vinha há algum tempo falando, poxa, eu ganho pouco e tal, eu queria ganhar mais, né? Todo mundo tem esse anseio de crescer, principalmente quando você trabalha numa empresa grande. Mesmo nessa época aí, você fazendo, sei lá, um monte de função acumulativa aí, você ganhava pouco ainda. Você saiu da agência, foi para essas, mas você ainda ganhava... Eu enxergava que sim, que eu ganhava pouco. Eu falava assim, se eu aplicar meu conhecimento que eu tenho hoje
pra trabalhar para outras empresas, atender outros clientes, será que eu não consigo ganhar mais? Era a minha questão, assim, sabe? Eu sofria com isso. Poxa, eu acho que eu conseguiria ganhar mais, juntando tudo que eu sei hoje, que eu aprendi. E aí chegou até o momento que em 2016 eu falei assim, olha, eu vou sair. Aí o meu gerente de marketing, um cara muito gente boa, assim, um cara que me ajudou muito nessa toda essa trajetória. Ele era o cara que me entendia, ele era o cara que estava querendo convencer a diretoria a me dar um aumento. E eu, assim, eu agradeço muito que a diretoria não me deu um aumento, porque se não fosse isso eu tava lá até hoje, trabalhando lá. Agradeço muito que não deu certo, sabe? Eu boto fé. E aí eu cheguei e falei assim, olha só, eu vou sair e eu vou te fazer uma proposta aqui. Se você... Eu já tô montando minha empresa, já tô abrindo a minha empresa, já tô abrindo meu CNPJ. Se você quiser, eu posso atender a empresa de vocês ainda como um profissional terceirizado. Vocês vão me pagar, vocês vão pagar pra minha empresa. E aí eu vou atender vocês, né? Mas eu não tenho vínculo com vocês. E esse é o meu valor, fiz uma proposta que era mais que o dobro do meu salário. Só que eu falei assim, ó, qual que é o lance aqui? Eu vou limitar a quantidade de peças, porque quando eu trabalhava lá, era infinito, né? Tem que produzir direto. Full, porque, né, até coisas que não tinha nada a ver. Às vezes aparecia lá, tipo assim, campeonato de futebol soccer da empresa. Marcelo, faz o cartaz aí. Não tinha nada a ver, eu nem jogo, nem... Nada a ver com a parada, né? Cara, mas assim, ó a malandragem do Kimura aí, ó. De, tipo, pegar, sair da empresa e prospectar a própria empresa onde ele tava. Sim. Pra poder converter os caras em cliente, né? Eu acho que é uma coisa que o pessoal, às vezes, não para pra pensar... Que, cara, você vai sair de uma empresa, você vai pedir pra sair, a empresa ainda precisa de um profissional. Sim. E você tem um vínculo de confiança, né, com essa empresa, absurdo, cara. Você já tá acostumado com os clientes, você já tá ali fazendo material há muito tempo. Cara, eu acho que é um caminho legal, né? Tipo, você sair pra abrir o seu negócio e falar, putz, mano, vocês não precisam contratar outro profissional. Eu consigo atender vocês aqui dentro do meu escopo de trabalho e fazer, né? Tem muita gente que sai com aquela ideia, né, de eu vou sair, sai obrigado à empresa, essa empresa é ruim, essa empresa não sei o que lá, e sai xingando todo mundo e nunca mais quer ver a empresa na vida. Só que, na verdade, a gente poderia muito bem utilizar a própria empresa antiga ao nosso favor, né? Eu, por exemplo, quando saí da minha agência, eu também não estava feliz com o salário que eu estava ganhando, não estava feliz com como que estava funcionando, queria poder trabalhar remotamente, eles não tinham essa possibilidade, mas eu saí tranquila, saí numa boa. E o resultado é que hoje em dia eu continuo recebendo indicações da agência. Às vezes, tipo, é um cliente pequeno que não tem condições de contratar uma agência inteira, eles passam pra mim, sabe? Então, tipo assim, se eu tivesse xingado o chefe, mandado ele a puta que pariu, cara, eu tinha ter perdido um monte de cliente hoje em dia, saca? É o lance de você sair e fechar a porta, né, cara? Você tem que sair e deixar a porta aberta, né? É o que o pessoal normalmente fala e você fala, cara, faz sentido, porque, querendo ou não, a carreira freela, ela tá muito dependente de relacionamento, né? Se sair, você ser de boa com a galera, ser de boa com seus pares, porque é essa galera que trabalhou contigo lá atrás que vai te indicar, que vai ser seu novo colega de trabalho, né? Às vezes vai ser seu parceiro comercial e tudo. E quanto mais de boa você sair, putz, mais networking você faz, né? Você tem uma boa imagem no mercado, né? Talvez é um lance que o pessoal às vezes não para pra pensar, né? Quando a pessoa sai de uma empresa pra ir trabalhar de funcionário em outra empresa, cara, ninguém sai atirando pra tudo quanto é lado, falando mal da empresa e esse caralho. Mas agora quando você sai, você precisa fazer seu nome, né? Que você vai sair uma mão na frente e outra atrás. E aí você sai, você precisa fazer seu nome. Quanto mais uma boa reputação, uma boa imagem você tiver, melhor, né? Não? Com certeza. Uma coisa legal que o Kimura falou na descrição lá do que ele fazia um pouco de tudo, fazia inclusive marketing e tal. Então, querendo ou não, quando você saiu, né, se começou no mundo freelance, você já tinha uma boa noção, né, de marketing também, né? Para fazer o seu negócio, né? Você, a sua empresa, o seu CNPJ como o estúdio em si, a agência em si funcionar, né? Então isso é uma coisa muito legal também, que muitos designers, né, eles entram no mundo freela de paraquedas, né, não fazem nem o preparamento, por exemplo, assim, de questão de financeiro, preparar e tudo mais. Às vezes, tipo, o pessoal chega e fala, tchau, tô saindo, sou freela, agora é nóis. E também muitas vezes o pessoal esquece que só estudar software não é suficiente, né? Você tem que ter um conhecimento também em outras áreas, se você quer ser um freela, se você quer se dar bem como freela, né?
Porque, cara, freela é basicamente empreender. Você tem que ter um contato com o cliente, você tem que saber vender, você tem que saber se portar também, né? E assim, você não sai já com a carteira de cliente, você já não sai com foco, né? Eu falo, vou trabalhar com identidade visual. Não, mano, você sai e fala, cara, deixa eu ver aqui como é que é o mercado, o que vale a pena, o que não vale a pena, né? O lance ali, o bom dele que já tinha uma série de acúmulo de função, putz, qualquer um que você fez que aparecesse, você pegava, né? Não, você ficava selecionando e falava, não, cara, eu vou me... Nem. Quando você saiu, quais foram os primeiros trabalhos que você foi fechando, você lembra? Pô, primeira coisa que foi pegando, assim? Sim. Eu saí da empresa e eu conheci muita gente lá, sabe? E eu saí com esse FII mensal já, né? Esse contrato fechado, recorrência, um valor muito bacana. Só que eu tinha minha empresa, né? Então, assim, o que muita gente hoje não sabe, às vezes não faz não coloca na conta, a pessoa, sei lá, ela ganha, sei lá, 3 mil reais por mês trabalhando numa agência. Aí ela sai e fala assim, se eu consigo... ela trabalha registrada numa agência, ganha esse valor. Uhum. Aí ela sai, ela fala assim, eu consigo 3 pau por mês tranquilo, trabalhando como freela, velho, eu vou sair. Só que se você vai trabalhar como freela, você vai abrir tua empresa, você tem que ganhar o dobro, ou mais que o dobro ainda. Por quê? Porque o teu empregador tá pagando um monte, se você é registrado, óbvio, tá pagando um monte de coisa pra você. Ele tá pagando INSS, enfim. Tá recolhendo imposto, né? Recolhendo ali os benefícios odontológicos, e vai. Isso, e por mais que você não esteja vendo essa grana a mais que ele tá pagando, se um dia você... Tipo, se ele precisar demitir você vai receber o salário de desemprego, você tem seu FGTS lá, enfim. Então, tem toda essa questão. Agora, quando você é freela, você não pode calcular o teu salário, você tem que imaginar que você vai ganhar mais. Principalmente porque você vai ter que pegar uma parte desse dinheiro e guardar para fazer o teu próprio financeiro, a tua própria aposentadoria, o teu próprio FGTS, digamos assim, né? Uhum. E aí entra essa questão, né? Muita gente erra nessa conta e às vezes fica doente, fica um mês sem poder trabalhar e se ferra. Não, isso aí é um ponto mesmo, porque tipo assim, neguinho sai pra trabalhar como freela, e se ele sofrer um acidente, se o cara, sei lá, atravessar a rua, ver um carro quebrar a perna dele, mano, você tá aí encostado, sem auxílio, né, emergencial aí, sem auxílio nenhum, você tá por sua conta, né? Na empresa, pelo menos, você tem aí um monte de seguro, você ainda vai receber o seu salário, né? Tá afastado de receber. No freela não, né? No freela você tá por sua conta. Tem as famosas férias remuneradas também, né? Tem férias remuneradas. Férias é outro ponto, né? Que assim, se eu quebrar a perna, eu continuo trabalhando, assim, já... Eu na verdade, isso é um outro ponto, né, cara? Por mais que a gente guarde grana e tal, às vezes a gente vai passar por uns perrengues, né? Eu, por exemplo, eu contraí dengue uma vez, fiquei malzão. Só que eu tinha que entregar um monte de projeto. Mano, o bagulho, eu pegava uma cobertinha assim, botava aqui assim, tremendo e... Quem nunca, né? E bora, cara. Não tem desculpa, né? As pessoas acham, eu sou freela. Aí eles pensam, muita gente pensa no lado bom, né? Freela é o quê? Vou trabalhar de madrugada, tipo, você é um bom vivan, você, né? Trabalhar de cuecão, né? Trabalhar de cuecão em casa. Tomando cerveja. Sentar de qualquer jeito, faço meu horário, né? A melhor frase é faço o meu horário. Mano, que horário, velho? O dia tem 24 horas só. Faz o horário. Quem vai fazer teu horário vai ser o cliente, porque ele vai... Total. Ele vai te pedir alguma coisa, vai te solicitar alguma coisa ali e tal, então tem muito disso. Mas aí, respondendo a tua pergunta lá, cara, fazer de tudo. Inclusive, a empresa que eu saí, eles me passavam muito trabalho, assim, fora do... Porque eu limitei as peças. Claro. Em contrato lá, vocês têm direito a tanto por semana. Aí vinha... cara, precisa de disso e disso. Aí eles vinham... E olha que louco, cara. Vou falar uma parada aqui que nem sei se eu poderia estar falando, mas... Tem restrição, não. Eu trabalhava como freela e tal. E essa empresa, ela tinha uma parceria com uma agência que fazia vídeo, fazia um monte de coisa pra eles. A especialidade deles era vídeo. Então eles não mexiam muito com impresso, com design gráfico em geral, assim. Aí o que acontecia? Ao invés de deles entrarem em contato comigo, solicitarem materiais, ele entrava em contato com a agência. Uhum. O que acontecia?
a agência entrava em contato comigo. Porque na cabeça de muita empresa, eles pensavam assim, poxa, mas o cara é freela, né, velho? Ele não vai dar conta de fazer isso aqui. Eu tenho que contratar uma agência. O que a agência faz? Contrata um freela. Toda vez. E aí, eles acabavam pagando, sei lá, muito mais pelo trabalho, porque eu já cobrava um valor que eu considerava considerável. Às vezes eu não queria pegar o trabalho, eu jogava lá em cima o preço. Eu sei que a empresa é grande e tal. Dali a pouco, não, vamos fechar então. Eu falava, nossa, eu não queria fazer isso aqui, mano. E aí acabava tendo que fazer, tipo, diagramação de manual de merchandising. Não quero, mano. Mas aí falava assim, pô, jogava lá em cima e aí... Não, fechou, né? Agora fechou, agora tem que ir, né? Fazer o quê? Pelo menos tá cobrando mais. É, mas eu fechei muita coisa, cara. Ó, pra você ter uma ideia do que eu fiz já uma vez, teve uma professora que ela teve um projeto, uma professora de uma escola ali da região, ali, aqui do interior mesmo. O projeto dela foi... que aqui, tipo assim, aqui na minha região, a agricultura é muito forte e tem um projeto chamado Agrinho. Você mora onde mesmo? Eu moro no Paraná. No Paraná. E aí, ele tem esse projeto que consiste no seguinte: os alunos das escolas públicas, eles têm que desenvolver um projeto juntamente com uma professora, e se esse projeto for promissor, essa professora acho que ganha um carro, uma coisa assim. Então as professoras ficam tentando desenvolver o melhor projeto que elas podem para elas ganharem, né, o projeto, e fora a visibilidade e tal. Aí essa professora, ela queria muito ganhar. E o que ela fez? Ela desenvolveu para incentivar os alunos a participarem em formativa, ela desenvolveu um game de aplicativo, né? Um game de celular, né? Sim. Enfim. Aí ela tinha ideia na cabeça, mas ela não sabia como desenvolver. Aí ela arrumou um programador que, teoricamente, ia fazer 2 fases do jogo. Só que ela precisava de alguém para desenhar o personagem. O personagem precisa ter... Não sei se muita gente que talvez não vai saber disso, mas personagens de videogame têm sprites. Então eu tinha que desenvolver os sprites desse personagem. Obviamente que ela não me contratou pra fazer os sprites, porque ela nem sabia disso. Mas eu tinha que fazer, só que eu não tinha a mínima ideia de como fazer isso. Eu falei assim, pô, vou pegar, velho. Eu pegava de tudo, assim mesmo. Qualquer coisa. O famoso, eu primeiro pego o job e depois eu resolvo. Depois eu resolvo, exatamente. Não, vou fazer sim, cara. Meu desafio era basicamente o seguinte: desenhar o cenário do jogo, né? Dois cenários, porque eram 2 fases. Ilustrar, digamos assim, alguns inimigos, assim, que eram as pragas, né, dentro do jogo. Trabalheira, né, cara? E aí desenvolver também o sprite do personagem. Ele tinha que andar, ele tinha que se movimentar. Então era um ambiente tipo um RPG, sabe? Que ele tinha aquele modo de visualização. Sei, tô ligado. E fazer o personagem andando. Eu não tinha a mínima ideia de como fazer isso. Mas eu fui pegando na internet sprites de jogos e tal, e fui construindo em cima daquilo. No final deu tudo certo. Mas é uma coisa, cara, totalmente aleatório, velho. Não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Mas pegava. Convite de festa de aniversário, bora. Não, convite de festa de aniversário, convite de festa de 15 anos, isso é clássico. Se você não fez, não tem como. Convite de casamento. Cara, tem que fazer chá de panela, tem que fazer. É assim que você vira design, inclusive. É fazendo essas tranqueiras, entendeu? É assim, inclusive é assim... É assim que se começa, né? Inclusive é assim que você dá valor no trampo bom, tá ligado? O pessoal chega, que eu vou fazer o curso do Kimura e virar design de marca. Não, mano, vai pegar as tranqueiras pra quando você for fazer design de marca, você dá valor. Você dá valor e fala, cara, agora eu tô bem. Isso, é até uma dica que eu dou pras pessoas, já falei isso algumas vezes nas minhas redes e tal. A pessoa ou ela sai da faculdade e já quer ser freela, ou ela de repente ela estudou, fez um curso ali e tal, ou até tutorial na internet mesmo, ela já quer desenvolver os freela dela. O meu conselho é, se tiver uma agência, pode ser uma agência pastelaria da tua região mesmo ali, vai e trabalha. Porque por mais ruim que ela seja, ela ainda vai te dar mais experiência para você começar. Porque, por exemplo, olha só, como eu produzo esse tipo de conteúdo mais educativo, eu recebo muitas dúvidas pelo direct do Instagram, principalmente. E aí tem gente que me pergunta, tipo, Marcelo, como que fecha um impresso? Como que fecha um cartão de visita pra mandar pra gráfica? Nossa, mano. O cara pediu PDF X1A, o que é isso? O cara não sabe o mínimo, né, velho? O básico. Por isso que eu falo, cara, como é que você tá pegando um cliente e você nem sabe fazer isso ainda? E é uma coisa que você aprende em agência, assim, se você não aprender no amor, você vai aprender na dor, porque o cara da gráfica vai te ligar, assim, te excomunando mesmo. Cara, até o Thiago que vive falando aqui que a agência é uma forja, né?
Que a gente, você vai lá, cara, e você vai aprender levando paulada, né? Sim. Você vai aprender levando na base da paulada mesmo. Mas quando você sai, você já sai com superpoderes, né, cara? Você também já sai falando, não, mano, isso aqui eu já sei fazer. Sai vacinado. Esse aqui eu já sei fazer, esse aqui eu já fiz. Às vezes nem é de sua área, mas eu já peguei um trampo ali, passei umas noites em claro ali e resolvi o trampo. Então quando você vai pro freela, você já meio que já tá meio preparado pro que deve vier também, né? E também a questão da metodologia, organização de arquivo, né? Você aprende os processos internos mesmo da própria agência. Então você acaba saindo pro freela mais acostumado, né? Já com algumas boas noções, né? Senão você vai, claro, prancheta arquivo sei lá o que, eu soco no teclado e só segue a vida. Não, total. E assim, e esse lance que o Muro falou também é engraçado, porque a galera hoje, tudo é muito digital, né? Tudo é digital, tudo é post para as redes sociais, é vídeo que vai para as redes sociais e tudo. Mas a galera hoje, o designer médio, assim, que eu vejo, o cara não sabe preparar um arquivo para impressão, sabe? Tem o Lucas aqui, que trabalha nos bastidores aqui do Grids, o cara é fera em impressão. E assim, você conversa com o Lucas, tem umas coisas, sabe? Tipo, tem design que não sabe o que é retícula, que não sabe o que é sangria, porque na internet não tem sangria, né? E aí, aí você fala, não, mano, você mandou o arquivo, mas cadê a sangria do arquivo? Fala, o que é sangria, mano? O design, o meu projeto aí é de boas. Não sabe a diferença de RGB pra CMYK, né? Coisa básica, né, velho? Você tá fazendo curso lá do ID Class. Galera, chega no curso sem saber essas coisas, tipo, hoje como é que você vê o design médio aí? Os caras, na média, os caras estão afiados, os caras estão só focados no digital, até porque você vai fazer material de identidade visual, você tem que lidar com os dois meios, né? O digital e o físico, né? O que você percebe aí do pessoal que chega até você hoje? Cara, é que tem muita coisa acontecendo que vai além do design, tá? É uma questão comportamental, cultural. Então, o que acontece? A internet é muito boa, ela é maravilhosa, mas ela tá deixando as pessoas preguiçosas também. E as pessoas elas têm mais dificuldade de assimilar um conteúdo, um aprendizado. Por quê? A internet está muito dinâmica. Hoje, por exemplo, pro cara parar e assistir um vídeo de 30 minutos... Tá louco. Tempo demais, né? Tempo demais, né? E culpa muito também dessas redes sociais que... Por exemplo, o Instagram. Pra você chamar a atenção de alguém no Instagram é muito difícil. A pessoa tá aqui, é dinâmica. A pessoa tá aqui com o dedo, não. Né? Ela tá aqui, ó. É rápido. Então é difícil. Então o que acontece? É muito comum eu acabar de falar uma coisa e eu faço muitas lives, eu faço muito conteúdo e tal. A pessoa perguntar aquilo que eu acabei de falar. Aí a pessoa pergunta e fala assim, mas eu acabei de falar isso. Eu acabei de responder essa pergunta aí. Ah, mas então é um fator assim que tá... Os jovens, né, cara, eles estão vindo ali muito... Tipo... E quando eu abro a caixa de perguntas, por exemplo, as pessoas fazem umas perguntas que assim... E elas iriam ter essa resposta em 10 segundos pesquisando no Google. E se eu falar para elas, falar assim, olha, pesquise no Google, porque você vai aprender não só isso, mas provavelmente o Google vai te achar um monte de artigos sobre isso. Tipo, você vai falar assim, o que é CMYK e RGB? Ele não vai só te indicar artigos para te mostrar o que é cada um, como vai te falar sobre várias coisas, sobre RGB, várias dicas de impressão. Você vai encontrar um monte de coisa que eu não vou conseguir te responder. Preguiça, né, cara? Aí o que acontece? Pô, Marcelo, mas você é grosso, hein? Custava você responder? Total. Então, é muito isso hoje em dia na internet, né? Se você fala pra pessoa, vocês têm que se virar um pouquinho. Pô, mano, mas você não vai explicar, eles querem muito mastigadinho. Quando você dá mastigadinho ainda, é difícil. Não, e também nem adianta, porque você responde hoje, amanhã vai ter o cara perguntando a mesma coisa, né? Outro cara perguntando. Aí as pessoas não anotam. E eu já falei várias vezes, né? Tem um site de referência de logotipo que eu sempre posto nos meus stories. O Logopound. É o Logobook. A Logopound também eu já falei algumas vezes dele também. Logobook também. São os dois mais conhecidos aí, né? E a galera, cadê aquela site de referência?
Aí eu falo, eu falei semana passada, mas vou fazer uma story, vou falar de novo. Aí você anota. Aí beleza. Dali a pouco tem mais uma leva de pessoas que não anotaram. Então, a pessoa acha que a informação sempre vai estar ali. É um dos erros das pessoas, não aproveitar, porque acha que, tá online, tá sempre aqui, depois eu volto aqui. E acaba não encontrando a informação ali. E eu tenho um módulo sobre cor, né, que, no meu curso, que destrincha tudo isso. O que é RGB, qual é o tipo de RGB que você usa, Pantone, CMYK. E aí, hoje, por exemplo, vou te dar um exemplo disso que está acontecendo. Teve uma aluna que chegou na última aula, ou seja, ela assistiu todo o módulo de cor e ela perguntou assim, por que eu não posso ajustar uma cor em CMYK dentro de um arquivo em RGB? Ué. Eu falei, nossa, para que você vai fazer isso? Ou você abre o arquivo em CMYK, e aí você ajusta o CMYK. Como o arquivo é RGB, você usa o slider, né? O painelzinho do RGB. Sim. Não tem por que você fazer... Então, assim, com certeza ela assistiu a aula, mas ela não assimilou. E aí, hoje em dia, eu vejo muita gente até assistindo filme, assistindo qualquer coisa assim, ó. A pessoa tá assistindo e tá aqui, ó. No celular. Você vai em palestra, você vê esse tipo de coisa. Sim. Então, chega no final da aula, chega no final a pessoa não entendeu. Então, esse é um problema hoje cultural, né? Que não é só no design que está acontecendo isso, está acontecendo em todas as áreas. Então, hoje, eu falo que... E outra coisa também que tá modificando muito o design, assim, o mercado do design, é o fato de que a internet deu voz para as pessoas. Isso é muito bom. Só que deu voz também para as pessoas que falam coisas que vão mais prejudicar a carreira das pessoas do que ajudar. Sim. Eu recebo muitas perguntas, assim, a pessoa faz uma pergunta e fala, mas quem te falou isso? Não tem pé nem cabeça o negócio, né? Não tem pé, cara. E aí a pessoa acaba... E as pessoas ficam perdidas no sentido de assim... Quem que eu vou ouvir? Porque tem um monte de gente falando. Aí o fulano fala uma coisa, outro fulano fala outra coisa. E elas ficam meio perdidas assim. Elas não têm um foco de... vou seguir esse cara aqui, ver o que ele tá falando. Enfim. Então, eu já vi muita gente falando umas coisas assim, meio que, tipo, oi? É porque assim, como você falou, né? Como deu voz pra todo mundo, deu voz até pros caras que não têm fundamentação nenhuma também, falar o que quiser, né? E aí acaba confundindo o pessoal, né? Exatamente. Isso é foda. Kimura, o papo tá sensacional, mas o nosso tempo tá se esgotando. E eu queria só agradecer a sua disponibilidade de tempo. E eu sei que você é um cara corrido, tá aí com curso a todo vapor. E, mano, obrigado demais, de verdade, por esse papo. Quando quiser, a casa é sua, só chegar aqui pra gente bater mais papo, trocar mais ideia, que eu acredito que tem muito assunto pra rolar ainda, né não? Não, tem demais, você tá louco. É muita coisa. Então tá, Gabi, alguma consideração? Quer deixar uma dica pro pessoal? Cara, acho que eu vou só dar um geralzão mesmo, né? Se você tá indo pro mundo freela, cara, se planeja, vai com calma. Se você tá terminando a faculdade, faz um estágio, nem que seja numa gráfica ou numa agência mesmo. Não importa o tamanho da agência, você não precisa ir para uma Ana Couto da vida para se tornar um bom designer, né? Você pode ir para tua agência de bairro ali mesmo, cara. Você vai sair de lá com conhecimento que você provavelmente não tinha. E o que a gente já falou, né? Faça sempre guarde sempre um dinheirinho no seu porquinho, deixe ele sempre lá cheinho, não sai gastando tudo que você ganha, né? E, cara, estuda outras coisas também, estuda sobre vendas, sobre marketing, porque se você depender só de software e só disso, você não vai ficar patinando sempre no mesmo lugar, né? Então, acho que é mais esse geralzão daqui. Massa demais. Kimura, então, recadinho final, alguma coisa aí, quiser deixar suas redes sociais, eu acho difícil quem acompanha o Gris não conhecer o Marcelo Kimura, mas todavia, entretanto, deixa aí seu @ pro pessoal te seguir, suas redes. Cara, é Marcelo Kimura com K, né? Marcelo Kimura Design, tanto no YouTube quanto no Instagram. E é isso, cara. Queria aproveitar aí para agradecer também todo mundo aí que participou do papo aí, pelo convite, né, de estar aqui. Eu sempre gosto de estar falando ali, principalmente sobre os perrengues e as coisas que acontecem que muitas vezes a gente não tem oportunidade de falar. Coisas que só surgem quando a gente tá batendo papo com alguém, né? Então é isso, agradecer aí. Muito obrigado pelo convite e se
Se quiserem convidar de novo aí, tamo aí. Oh, pode ter certeza. Então, agradecer a todo mundo que acompanhou esse episódio até aqui. Segue a gente nas redes sociais, o @gridesmentais. Procura a gente em qualquer plataforma de podcast que você vai encontrar. Coloca lá, Grids Mentais. Então é isso, pessoal. Valeu, Kimura. Valeu, Gabi. Falou, é nóis. Falou. Valeu!